A gente vai falar agora sobre quais devem ser as prioridades das políticas públicas do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva para as áreas de educação, desenvolvimento social e infraestrutura. E para tratar do assunto neste painel CNN, a gente convida a professora Cláudia Costin, diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, o economista Marcelo Neri, diretor da FGV Social, e o economista Gessner Oliveira, coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, também da FGV. Muito bem-vindos os três aqui. Feliz Ano Novo para os três. Em algum momento, eu tenho que dizer, a gente deve colocar imagens aqui de Brasília, até explicar isso para o nosso telespectador, porque a gente está com a cobertura mostrando como é que está a posse do presidente eleito, mas enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Vou começar, então, com a professora Cláudia Costin. Muito bom falar com a senhora de novo, professora. Queria perguntar logo o que deve ser prioridade na área de educação do governo Lula, num governo que começa absolutamente diferente do outro governo que terminou ontem. Bom, em primeiro lugar, Luciana e meus colegas de painel, queridos amigos, né, Marcelo e Gessner, um ótimo 2023 a vocês, aos assinantes da CNN e toda a equipe da CNN Brasil. Há prioridades e há urgências em educação, Luciana. Eu diria que uma das grandes urgências é a recuperação das aprendizagens perdidas na pandemia, durante quase 2 anos inteiros de escolas ou completamente fechadas ou em rodízio de alunos. Muitas crianças estão no 4º e no 5º ano, ou estiveram no ano passado, não alfabetizadas. Então, recuperar essas aprendizagens vai ser muito urgente. Há também uma outra questão no domínio das urgências, que é a questão do livro didático. Não é possível começar o ano letivo sem livros na mão dos alunos. Houve grandes atrasos, bloqueios de recursos em relação ao livro didático, e sem a possibilidade de se preparar os livros didáticos da próxima safra. É importante lembrar que as editoras levam um certo tempo para preparar os livros. Para além dessas urgências, eu poderia também falar das universidades que tiveram seus recursos drenados, mas vamos ficar na educação básica inicialmente. Nós temos algumas prioridades. Eu integrei a equipe de transição e nós discutimos muito isso, como avançar na agenda do ensino integral em tempo integral. Por quê? O Brasil é um dos pouquíssimos países de mesmo nível de desenvolvimento que tem 4 horas de aula só, o turno da manhã, o turno da tarde, o turno da noite. Isso não funciona para um ensino mais significativo. Não é que nós deveríamos ter 7 horas de aula sem parar e só despejando conteúdo, mas uma educação mais mão na massa demanda mais tempo. Também vai ser muito importante investir na primeira infância e numa abordagem integrada, saúde, educação e assistência social. O Chile fez isso com muito sucesso, de colocar dentro da presidência, inclusive, uma abordagem, no Chile Cresce Contigo, de primeira infância. O aperfeiçoamento do ensino médio. Nós estávamos, como eu disse antes, 4 horas de aula só e 13 matérias obrigatórias. O Edgar Morin fez um escândalo quando a França tinha para 7 horas de aula 8 matérias obrigatórias. Não dá para ter um ensino que leve a criança ou adolescente a pensar dessa maneira. E só para falar uma última questão muito importante que a pandemia nos revelou, a inclusão digital. No século XXI, não dá para pensar em escolas desconectadas ou com baixíssima conectividade, sem uso significativo do mundo digital no processo de ensino-aprendizagem.
Cláudia, obrigada por essa primeira resposta. Eu vou passar agora a conversar com o economista da FGV, Marcelo Neri, e falar da área social. A minha pergunta é a mesma, Neri, que são as prioridades do novo governo, mas eu já queria adiantar uma, que é uma fala que o presidente eleito o tempo inteiro diz: combate à fome. Então, eu já queria que você começasse sobre esse problema que talvez seja a maior mazela agora do Brasil, porque, como diz Betinho, né? Quem tem fome tem pressa, e a gente está num momento muito complicado agora da fome no país. Primeiramente, bom dia, Luciana, Cláudia, Gessner, todos os telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês logo no começo do ano. De fato, a questão da fome, da insegurança alimentar, ela ganhou relevância nos últimos anos, infelizmente. As últimas medições mostram que a gente está no ponto mais alto da série de insegurança alimentar. Nunca teve tão alto desde pelo menos de 2006. A insegurança alimentar, isso ganhou proeminência no debate nos últimos 2 anos. E o que é mais importante, quer dizer, que o Brasil não é só um grande produtor de alimentos, mas nós dispomos já de uma tradição de pelo menos 25 anos de políticas sociais de combate à pobreza e à fome que podem ser usadas. Então, acho que a primeira questão, a primeira bandeira é atacar rapidamente essa questão. A boa notícia é que com a PEC da transição, o primeiro ano, você tem fontes de financiamento suficientes para atacar o problema nesse primeiro ano. O Brasil tem um desafio de passar de menos de 0,5 ponto percentual do ano no principal programa de combate à pobreza do PIB e triplicar, passar para 1,5 ponto. É isso que está sendo feito agora. Eu não acho que tem nada errado com isso. Pelo contrário, eu acho que é uma necessidade. A gente precisa, obviamente, achar fontes de financiamento sustentáveis para esse combate à pobreza e à fome. Então, o Brasil, vamos dizer, elaborar, implementar um novo Bolsa Família, eu acho que ele é absolutamente fundamental. Acho que, de um lado, acho que a gente teve uma abordagem que na pandemia funcionou relativamente bem hoje, dada a urgência, que foi o auxílio emergencial de R$600, é agora o que está sendo proposto. Eu particularmente acho que R$600 por família é um volume, na média, adequado, mas acho que a gente tem que diferenciar as famílias pequenas das famílias maiores, as famílias mais pobres e das famílias menos pobres, como o antigo Bolsa Família fazia. Então, acho que a gente precisa dar um freio de arrumação. É verdade que o novo governo está propondo dar R$600, R$150 por cada criança de 0 a 6 anos, faz interface com essa agenda que a Cláudia mencionou. Eu acho que vai na direção correta, porque você dá mais para as famílias com mais crianças que precisam mais, mas acho que não resolve totalmente o problema. Eu acho que a gente precisa, e relembrando o que aconteceu há 20 anos atrás, em 9 meses de governo, o Lula colocou um novo programa na época, Bolsa Família. Eu acho que a gente deveria fazer uma nova revolução na política social, e uma parte da revolução é você resgatar elementos que a gente já fazia, dar um passo à frente com isso, e acho que tem uma agenda fundamental de conseguir consertar o programa, ajeitar da melhor forma possível. Eu acho que ele tem problemas que não são só problemas operacionais, são problemas de desenho, e eu acho que uma vez que a gente faça isso, eu acho que toda essa agenda de condicionalidades que interage com a questão da educação na primeira infância, educação no ensino médio, a vacinação, quer dizer, a gente tem um instrumento de resgate das crianças mais pobres. Elas são acompanhadas, ou pelo menos eram acompanhadas em grande parte por esse programa. Ele pode ajudar muito a educação, pode ajudar muito a vacinação, a saúde, exames pré-natais. Então, acho que a gente tem uma grande agenda pela frente. Agora, a boa notícia é que nós temos tecnologia, temos recursos, e me parece que temos muita vontade política de fazer isso.
Pois é, são projetos bem ambiciosos. Vou conversar agora com o Gessner Oliveira, economista também. Eu queria uma avaliação da área de infraestrutura, política de infraestrutura do governo Lula. O que deveria ser prioridade, Gessner? E o que dá para fazer também, né? Claro, claro. Luciana, que privilégio começar o ano aí conversando com você, com a Cláudia, Marcelo, espectadores de CNN. Eu acho que, naturalmente, a expectativa é que o governo Lula possa atacar as lacunas da infraestrutura e acelerar aquilo que são os avanços que houve nos anos recentes. Do ponto de vista de lacuna, o Brasil tem um grande desafio. Nós investimos em infraestrutura algo em torno de 2% do PIB e precisaríamos investir para ter ferrovias, rodovias, portos, enfim, toda a infraestrutura necessária para o crescimento sustentado, deveríamos ter algo como 4%. O hiato é muito grande entre aquilo que nós temos e o que é necessário em termos de investimento, que gera muito emprego, a infraestrutura aumenta a competitividade da economia, aumenta a produtividade dos trabalhadores e, consequentemente, o salário. Então, é realmente um setor muito importante. Nós temos essas enormes lacunas. Agora, houve avanços interessantes no período recente que deveriam ser aproveitados. Por vezes, eu vejo críticas assim, ao último governo, como se tudo estivesse errado. No entanto, há temas onde houve avanços, não necessariamente foram temas do governo Bolsonaro, mas se avançou. Por exemplo, eu vou citar 3 exemplos. O marco ferroviário foi bastante importante para aumentar os investimentos em ferrovias. O marco do saneamento foi fundamental para estimular investimento. Não necessariamente são obras do governo Bolsonaro, mas são processos que levaram ao aumento tanto do investimento planejado quanto do investimento mesmo, que é fundamental para a saúde da população, para o meio ambiente, etc. Na área de cabotagem, que houve uma lei chamada BR do Mar, também muito importante para investimento, para transporte, para reduzir o custo das mercadorias e o custo de transporte. Então, esses avanços precisariam ser preservados e preservados de uma maneira para estimular o investimento privado. Quando a gente olha as contas públicas, seria importante aumentar o financiamento do investimento público. O investimento público caiu muito e ele é necessário para estimular também o investimento privado. Porém, ele não vai ser o motor do investimento. Não há condições do Estado brasileiro financiar a infraestrutura em tudo aquilo que ela necessita. Então, é preciso trazer o investimento privado. Para isso, é muito importante que haja regras claras, que haja agências reguladoras independentes. Isso tudo foi um avanço de mais de 2 décadas. É muito importante que o governo saiba, de uma maneira sábia, preservar esses avanços para trazer investimento. Em particular, chama atenção, e o Marcelo conhece muito bem, a Cláudia também, a questão do saneamento. Esse, eu diria, que é o maior programa social que o Brasil tem, talvez seja um dos maiores programas sociais do planeta, que é dar serviços de água e esgoto para 100 milhões de pessoas. Nós precisamos, Luciana, 43 bilhões ano para ter universalização daqui a uma década. Nosso investimento gira em torno de 18 bilhões de reais. Ou seja, nós temos mais do que dobrar o investimento. Para isso, é preciso trazer muito investimento privado. Eu acho que o governo deveria ser sensível a essa realidade e realmente garantir as condições para que o investimento seja feito e a população tenha um serviço tão básico quanto o saneamento.
Muito bom, Gessner, essa sua fala, muito importante. A gente tem subcidadãos no Brasil, né? E não são poucos. E quando a gente fala só, faltou comida, faltou escola, todas as áreas interligadas, dando uma subcidadania a muitos brasileiros, milhões de brasileiros, eu diria. Cláudia, quero voltar para você, mas eu vou fazer uma rodada agora com todos, semelhante. Queria que você avaliasse a escolha de Camilo Santana para a área da educação. Faria as mesmas perguntas para as áreas, respectivas áreas de infraestrutura e as áreas sociais, que não tem apenas um ministro, a gente sabe. A área de educação, a gente tem o Camilo Santana, e eu queria que você fizesse aí uma avaliação dessa escolha para a gente, Cláudia. Bom, apesar de todos saberem que a minha candidata era a Isolda, era pelos mesmos motivos que eu comemoro a seleção, a indicação de Camilo Santana. É muito importante colocar no Ministério da Educação alguém que preste atenção e que tenha experiência em implementação de políticas públicas e não alguém que faça uma guerra ideológica ou que ache que a questão é a briga ideológica, como aconteceu nos anos recentes. O Camilo Santana foi governador do estado, mas não de qualquer estado, um dos estados que tem a melhor experiência educacional do Brasil. Quer dizer, quando a gente começou com aquele avanço em Sobral, parte dele capitaneado pela Isolda, em que todas as crianças se alfabetizavam no primeiro ano e que a gente tinha um Fundamental 1 e, na sequência, o Fundamental 2 de muita qualidade, e que o Camilo Santana estendeu isso a todos os municípios do Ceará, praticamente todos, com o ICMS educacional, com apoio à primeira infância, com uma série de outras medidas, a gente vê nele alguém muito competente para lidar com educação básica, mas ele também lidou com o ensino superior. A Isolda também, ela foi pró-reitora e lidou com bastante competência. Então, nesse sentido, eu vi com muita alegria, desejo grande sucesso ao novo ministro da Educação. É alguém que gosta de política educacional, e isso é positivo. Muito obrigada, Cláudia. É só falar aqui com o nosso telespectador também, que enquanto a gente está conversando aqui, a gente está acompanhando imagens ao vivo, então, das pessoas que estão chegando para a posse do presidente Lula, inclusive a fila enorme que se formou desde bem cedinho, pessoas que querem chegar à esplanada dos ministérios, tem 30 mil vagas, abre 10 horas da manhã, portanto, daqui a pouquinho as revistas estão sendo feitas, e é essa fila aí que você está acompanhando, a gente está com os nossos repórteres por lá. Estou conversando aqui agora com os especialistas e já vou fazer esse novo giro. Vou conversar agora com o Marcelo Neri, saber, Marcelo Neri, porque o presidente eleito, eu não vou falar de um ministro, eu vou falar de várias escolhas, porque o presidente tem falado dessa interligação, né, de, por exemplo, quando ele fala do Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério da Agricultura, ele fala também, fez pedidos em relação à fome. Então, eu queria que você fizesse a avaliação das escolhas de ministros, focando nesse horizonte, que é a área social, a melhoria da área social do país. Perfeito. Acho que é muito importante você ter uma abordagem integrada, a posição do presidente, a sensibilidade, a interligação entre os vários ministérios são absolutamente importantes. Acho que, no caso do desenvolvimento social, essa matricialidade, essa conexão de diferentes áreas, educação, saúde, até mesmo saneamento, são absolutamente importantes. Acho que, no caso do desenvolvimento social, o nome do Wellington Dias, obviamente é um nome muito conhecido, mas não estava tão identificado como, por exemplo, não é o Ceará é a meca da educação no Brasil há alguns anos, etc. Mas chama a atenção que os dados do Piauí, o Piauí foi um dos 2 estados onde a pobreza aumentou menos durante a pandemia. Então é um sujeito discreto, mas que tem entregado bons resultados e parece que tem essa habilidade política para integrar as várias fontes. Os ministérios da área social estão muito
estão junto ao PT. O PT trouxe para si essa área de uma maneira muito forte, não só na educação, na saúde, no trabalho, tem uma proximidade, etc. Então, acho que isso tende a favorecer. Eu acho que a gente tem essa tecnologia já instalada, já bem desenvolvida. Acho que da mesma forma que em 2003 se trouxe de volta programas como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, deu escala, e eu acho que a gente tem um desafio semelhante, e acho que temos pessoas bastante experientes, capacitadas para fazer essa integração, essa orquestração de política social tão necessária no Brasil. E na questão da fome, nós temos muitas iniciativas, programas de aquisição de alimento, programa de apoio à agricultura familiar, própria merenda escolar. O Brasil tem programas que atacam na escala do problema na população mais pobre. Então, eu sou bastante positivo com a nossa possibilidade. Não é um otimismo puro, é um otimismo condicionado. Nós temos as condições para realmente fazer uma revolução. E acho que a gente deve querer fazer essa revolução. Não devemos nos satisfazer em dar um pequeno upgrade ou manter aquilo que é feito. Acho que a gente precisa gastar melhor os recursos e acho que a gente tem que buscar onde o dinheiro chega mais no pobre e transforma mais a vida dele. Muito bem, obrigada. Antes de falar com Gessner, eu vou te pedir licença e te pedir desculpas, que a gente está acompanhando a posse em Brasília, mas também posse dos governadores espalhados pelo Brasil inteiro. E eu queria mostrar agora Tarcísio de Freitas. Chegou agora há pouquinho à Assembleia Legislativa de São Paulo, onde toma posse daqui a pouco. E a gente tem imagens, então, do Tarcísio de Freitas chegando à Assembleia Legislativa? Não. Temos. Eu vou aguardar só um pouquinho, porque a gente estava com o nosso repórter Matias Brotero. Pronto, imagens aí do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que teve o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro e chegou, então, ao governo de São Paulo. Imagens da posse dele, da chegada dele à Lespe. A gente está com o nosso repórter Matias Brotero. Já a gente traz mais informações, então, da posse do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Agora eu vou conversar de novo com o Gessner Oliveira. Agora sim, Gessner, eu queria te ouvir também sobre as escolhas para a área de infraestrutura, porque não dá também para falar em uma escolha só, mas as escolhas que vão nos colocar no caminho certo para a área de infraestrutura, e queria sua avaliação. Olha, Luciana, é interessante. Eu acho que há alguma virtude interessante no governo. Acho que, de certa forma, Cláudia e Marcelo já destacaram experiência, né? Nós temos na área de infraestrutura, primeiro, o PPI, Programa de Parcerias de Investimento na Presidência da República, com um ex-governador, Rui Costa, né? Depois nós temos o Márcio França na área de aeroportos e portos, ex-governador também. Nós temos na questão de transporte, Renan Filho, então, também um ex-governador, e pessoas experientes também nas outras áreas de Minas e energia, etc. Então, eu acho que o lado de experiência é muito importante e o Marcelo estava enfatizando a necessidade de integração, que é fundamental. Acho que a Cláudia também concorda com isso. Nesse sentido, eu francamente gostava mais do desenho anterior. Vimos há pouco a imagem do Tarcísio de Freitas, que fez uma excelente gestão no Ministério da Infraestrutura, e a infraestrutura precisa de muita coordenação, porque são projetos de longo prazo e que geralmente envolvem todos os entes federados. Normalmente o município, o estado e a União estão envolvidos em um grande projeto, seja de um metrô, seja de uma rodovia, uma ferrovia, um porto e assim por diante. Então, o diálogo republicano entre os entes federados é muito importante para esses projetos de longo prazo, né? Então, chamo a atenção, por exemplo, em relação ao Porto de Santos,
Eu achei muito positivo que o governador eleito de São Paulo tenha falado, bom, vou conversar com o presidente Lula, são adversários políticos, porém muito importante haver essa noção de que, olha, para você construir obras de longo prazo, é preciso esse diálogo, é preciso construir um programa comum de construção da infraestrutura. Acho muito importante preservar esse programa de parcerias de investimento, que foi um sucesso. Ele foi criado em governos anteriores, foi criado no governo Temer, evoluiu bastante, cria uma coordenação entre executivo, órgãos de controle, o que é fundamental. Às vezes a obra fica parada porque há um problema no TCU, há um problema com tal agência, enfim. Esse tipo de coordenação é fundamental. Eu acho que essa integração, sobretudo dos modais de transporte, muito importante. Então, vai ser necessário realmente essa integração e também chamar a atenção para a combinação entre o velho e o novo. O velho é o combustível fóssil, né? É o petróleo, é o gás natural. E o novo é a energia solar, a energia eólica. O Brasil tem uma grande vantagem comparativa com uma matriz limpa, é preciso tirar a vantagem disso. A marca brasileira poderá ser muito valorizada com produtos limpos do ponto de vista energético. Isso no mundo vale muito a nossa biodiversidade. A área de infraestrutura é fundamental para isso. Nós temos uma grande vantagem, que acho que aproveitamos pouco, da oferta de gás natural. A gente vive num mundo onde a Europa está tão carente de gás natural e nós reinjetamos grande parte do gás natural que nós temos. Nós podemos aproveitar muito mais. Novamente, para fazer isso, é preciso coordenação. Então, nós temos enormes oportunidades se houver esse diálogo e essa visão integradora entre os vários projetos, Luciana. Gessner, muito obrigada. Eu quero agradecer aqui a participação dos três, que enquanto nós acompanhávamos aqui a chegada das pessoas em Brasília, e continuaremos acompanhando, a gente conversou sobre os desafios do governo com a professora Cláudia Costin, que é diretora do Centro de Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas. É sempre um prazer conversar com a senhora, professora. O economista Marcelo Nery, diretor da FGV Social, que há muitos anos acompanha a área social do país. O economista Gessner Oliveira sempre está aqui comigo também, coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, também da FGV. Já vou até agradecer a FGV, porque está o time completo aqui. Obrigada, então, aos três. Feliz ano novo para vocês. Olha, Feliz ano novo. Feliz ano novo.